Bom dia, povo de Deus. Tinha caído a conexão, comecei de novo. Tudo bem com vocês? Animados? Estamos animados. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede aqui. A sua palavra. A internet hoje tá ruim aqui em casa, gente. Mas vamos orar, porque nós já estamos 6 minutos já atrasados aqui, devido às nossas conexões ruins. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradeço, bendigo o teu nome, porque tu és bom, tem sido bom para conosco, suas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas todas as manhãs. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco neste propósito. Fortalece-nos na tua graça, no teu amor e nos dê sabedoria do alto, Pai. Nos dê entendimento para que nós possamos viver e aprender a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Kemi. Tive que mudar aqui o local porque a conexão, eu estou bem longe do Wi-Fi, estou aqui do lado de fora, mas está tudo certo. Estamos seguindo 1 Crônicas, capítulo 27. Nós já vimos aqui como que Davi se tornou rei, se organizou, construiu sua casa e recebeu proventos, né? Provisão do rei de Tiro. E aí ele quer construir o templo para Deus, mas Deus fala, olha, você não vai, você é guerreiro. Ele vai construir seu filho Salomão. Então, Deus dá todas as instruções e Davi faz toda a organização, deixa tudo organizado para Salomão executar. Ele já estipulou até as funções, os turnos dos sacerdotes, dos levitas, quem canta, quem cuida, quem é tesoureiro, ele já deixou tudo isso organizado. E hoje, até os juízes, ele já deixou estipular quais seriam as tribos, quem seriam os chefes, já ensinou canções. Davi foi muito organizado. No capítulo 27, ele inicia falando sobre o número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Então, aqui vai começar a organização que Davi deixou passo a passo para Salomão, né? Dessa organização, dessa matemática que ele fez, né? Organização aqui no mundo espiritual. Então vamos lá. São os filhos de Israel segundo o seu número, e o chefe dos pais, os capitães dos milhares, das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma 24.000. Então havia turma para servir o rei também, não era fixo. Sobre a primeira turma estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e a turma dele tinha 24.000. E de Pérez, todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Donai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote, também havia 24.000. O terceiro capitão do terceiro mês era Benaia, filho de Joada, e também a turma dele era de 24.000 homens. E era Benaia, um varão entre os 30 e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, também com seu filho, que Zebadias, e também tinha uma turma de 24.000 homens. Para o quinto mês era Samute, que ia também com 24.000 homens. Sexto era Iques, o Tecoíta, e havia 24.000 homens. Sétimo, Elis, com 24, e o filho dele de Efraim, os filhos de Efraim, então eles eram da tribo de Efraim, 24.000. Gente, é muita... Se a gente pensar, eu fico pensando, hoje a gente tem o governo aí,
tipo, o presidente da república, são tantas pessoas, mas nessa época era muita gente, né, que servia. Meu Deus, 24 mil pessoas para cada mês. O sétimo, Elis. O oitavo era Sibecai e dos Zeraitas, e também 24 mil homens. O nono, para o nono mês, Abiezer dos Benjamitas, com 24 mil homens. O décimo, Maarai, Neofatita, estamos no capítulo 27, versículo 13. Um décimo, né, era Benaia, o Piratonita, filho de Efraim, com 24 mil homens. O duodécimo, para o duodécimo mês, né, mês 12, Otiniel, também da sua turma, havia 24 mil. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Ribenitas, Eliezer; sobre os Simeonitas, Cefatias; sobre os Levitas, Asabias; sobre Judá, Eliú, que é o chefe, os líderes das tribos aqui, tá? Sobre Zebulon, Ismaías; sobre a tribo de Efraim, Oséias; sobre a outra meio tribo de Manassés, em Gileade, era Ido; sobre a tribo de Dan, Azarel. E não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo. Ele conta só os de 20 anos para cima, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira de Israel. Lembra que eles começaram a contar e Deus não tinha falado para Davi contar esses homens. Lá atrás, Joabe tinha começado e era por orgulho, para Davi saber como que ele estava, né? Se ele estava bem, se não estava. E depois ele parou essa conta. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades, as aldeias, as torres, Jonatas, filhos de Uzias. Então, ele tinha um tesoureiro para ele, para as coisas particulares dele, e tinha o tesoureiro para contar do povo, né? Os tesouros que vinham do povo. No 32 fala: Jonatas, tio de Davi, era o do conselho de homens sábios, também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. Aitofel era o conselho do rei, e Usai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era o chefe do exército. Então aqui é o time principal de Davi. Os filhos deles estavam com Jonatas, e Aitofel era o conselheiro de Davi, e Usai. Aitofel, vocês lembram, não? Que ele fica tão chateado com aquela história lá do Urias, que lá na frente ele vai usar dessa vingança, né, para Davi, e incentiva ali Absalão a tomar o trono, a tomar o trono, enfim. Mas essa história ela não conta aqui em Crônicas, ela só é contada lá em Reis. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam ao rei, os capitães de milhares, de centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos, varões e todos os varão valentes. Então toda a liderança é convocada. E ele pôs-se de pé e pediu assim: ouve, irmãos, meu povo, em meu coração propus eu edificar a casa de repouso para a arca do concerto, para estabelecê-lo aos pés do nosso Deus. Eu tinha feito um preparo para edificar, porém Deus me disse que não vai ser eu, vai ser meu filho. E aí ele fala: teu filho Salomão edificará a minha casa, os meus átrios, porque escolhi para teu filho, e eu lhe serei por pai. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, congregação do Senhor, e perante o ouvido dos mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuai esta boa terra e façais herdar vossos filhos depois de vós para sempre. Então vai Davi dar o desenho do templo para Salomão.
E ele fala assim, deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, aqui no versículo 11. No versículo 19 fala, tudo isso disse Davi, por Deus escrito me dera a entender, por mandamento do Senhor, a saber todas as obras deste risco. Davi está falando assim, quem me deu essa planta, quem me deu todos esses detalhes foi o arquiteto dos arquitetos, foi o próprio Deus. Assim como Deus fez com Moisés lá atrás, ele estipulou ali as leis, determinou cada detalhe, o Senhor também fez aqui com Davi, né? Moisés ouviu do Senhor e construiu ali a tenda da congregação, né, o tabernáculo. Aí Davi vem e ouve o Senhor e recebe do Senhor aqui o plano, o projeto de arquitetura para o templo. Então, ali é bom os irmãos saber que não foi ideia de Salomão, não. Foi o próprio Deus que deu essa planta para Davi e Davi desenhou tudo e passa para Salomão. E disse Davi a Salomão, esforça-te e tem bom ânimo, faz boa obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor meu Deus e teu Deus há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tem turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra, voluntários com sabedoria e de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para com seus mandamentos. Oh, glória, né? Deus dá o plano, dá a direção, dá o projeto. E quando Deus governa, a gente não precisa temer, né? Deus direciona tudo. Tem gente aqui para todo tipo de atividade ali dentro do templo. Capítulo 29. As ofertas de Davi dos príncipes do povo para a construção do templo. E disse mais Davi à congregação, Salomão, meu filho, o único que Deus escolheu, ainda é moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor. Eles falam, gente, ele é novo, mas ele é escolhido por Deus. Ele é jovem, mas quem escolheu foi o próprio Deus. E então, vamos ajudá-lo, né? E compôs com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, pedras de ornato, obras de embutido, toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. O Pai prepara tudo para nós, né, gente? Quando é algo que Deus tem para a nossa vida, Ele providencia tudo. Não precisa a gente se descabelar, achar que o mundo está acabando, porque o Pai prepara para nós. Nós vimos aqui como Davi preparou tudo para Salomão. Falta nada. E ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, e eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo que eu tenho preparado para a casa do Santo. Olha o coração doador, o coração generoso aqui de Davi. Ele semeia nesse reino, é particular dele, mas ele semeia ali, falou, além de tudo isso que a gente já tem, eu dou da minha parte, eu semeio aqui, né, para o reino. E aí ele fala os ouros para ouro, prata para prata, tal. E ele fala assim, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Olha que lindo. Ele pergunta, e aí, tem algum voluntário que quer se oferecer? Ele é o primeiro que doa voluntariamente coisas particular dele. E aí ele vem, estabelece ali, fala, esse exemplo do líder ser o primeiro a fazer a doação particular. E ele pergunta, tem voluntário que deseja servir? E aí eles falam, e deram para o serviço à casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro.
E os que se acharam com as pedras preciosas deram para o tesouro da casa do Senhor na mão de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou e que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Olha, que excelência, né? Davi faz ali com excelência, o povo vem com excelência e serve. É muito bom, gente. Davi louvou ao Senhor por isso, perante os olhos de toda a congregação, e disse: Bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai, Israel de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos os chefes. Então Davi canta louvores aqui ao Senhor em gratidão. E aí ele fala que agora, ó Deus, nossas graças te damos e louvamos a tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivesse um poder tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ele fala, tudo é do Senhor, nós só estamos retribuindo, né? Então, assim, ele vai e pede para que Deus dê um coração perfeito para guardar os mandamentos, para que Salomão tenha esse coração perfeito para guardar. E ele vai abençoando aqui a vida de Salomão, e ele louva a Deus novamente, e ele se assenta no trono do rei, né, no lugar, e ele fala assim: assim Salomão se assentou no trono do rei, e no lugar de Davi seu pai prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. Então, se tudo que nós fazemos do Senhor é feito com alegria, é normal que nós sejamos abençoados, né? A fidelidade do Senhor para conosco, ela é infinita. Tudo que nós temos provém do Senhor. Então, Salomão teve esse exemplo aí de fidelidade de Davi com Deus. Ele começa muito bem. Davi morre já velhinho, e todas essas riquezas ficam, e Salomão vai reinar em seu lugar. E agora nós vamos adentrar ao segundo livro das Crônicas, né? E aí já vem contando a história do reinado de Salomão. Davi foi um homem que foi muito honrado por Deus, né? Você vê que ele termina ali na sua velhice, já bem idoso, mas com honras, com glórias, porque ele foi uma pessoa que serviu ao Senhor em todo o tempo. Ainda que ele cometesse erros, ele estava sempre ali perante o Senhor em coração contrito. Salomão oferece sacrifícios a Deus. Ele se esforçou, e o Senhor era seu Deus com ele e o magnificou grandemente. Então ele fala aqui que ele junta a congregação, e ele vai oferecer sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. No versículo 7 fala: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres e eu te dei. E Salomão disse: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Fala, olha, o Senhor me deu uma missão gigantesca, então me ajuda aí. Então disse Deus a Salomão: porquanto ouvi isso no seu coração, e não pediste riquezas, fazenda, honra, nem morte dos que te aborrecem, e tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Gente, é muita glória de papai, como diz meu pai, é muita glória de papai. Ele fala assim: não haverá ninguém. Hoje nós temos tantas pessoas bem-sucedidas, tão inteligentes, fazem coisas assim
magníficas. Mas aqui é o próprio Deus falando, não haverá nenhum outro rei, nunca houve antes de você e nem vai haver nunca nessa terra depois de você alguém que eu vou capacitar com tamanha sabedoria. E Salomão era jovem, então realmente ele teve esse diferencial para fazer tudo que ele fez. Ele viveu 40 anos sem guerra, ele construiu um patrimônio gigantesco, ele elevou Israel assim perante as nações. Nós vimos que Israel até hoje é muito bem sucedido dentro do conhecimento, a tecnologia, gente. Eles abatem mísseis assim que eu fico impressionada. A questão da saúde, na questão da... Poxa, Einstein era judeu, vem de lá, matemática. Então, assim, realmente Deus tem um diferencial com Israel. Tem gente que discorda e tudo, mas Deus tem sim um diferencial ali com aquela terra. E Salomão ainda foi privilegiado de ser o melhor de todos, o homem mais inteligente, mais sábio. Então, no 17 fala assim, quando fala das riquezas aqui de Salomão, versículo 17 fala assim: e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, a cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Olha que ele já fazia exportação, né, naquela época. Então, Salomão, no capítulo 2, pede a Irão, rei de Tiro, que ajudasse na construção do templo. Lembra que esse rei foi o rei que enviou madeira e tanta coisa para Davi para edificar a casa dele? Então, ele fala assim: olha, Tiro, olha, Irão, a casa que eu estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem o conter? Ele fala: rapaz, o máximo que eu fizer ainda vai ser pouco para o Deus que eu sirvo, se nem o céu consegue o conter. E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, ferro e púrpura, carmesim e azul, que saiba lavrar no buril. E juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, já preparou. Manda também madeira e tal, e aí ele vai pedindo. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa do Senhor para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio e grande entendimento para saber Irão Abi, ou Irão, meu pai, né? Filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro, que sabe lavrar ouro. E olha só, esse homem era filho de uma das mulheres da tribo de Dan, mas o pai dele era de Tiro. E aí ele fala que ele sabe lavrar ouro, sabe prata, ferro, bronze, é hábil com as obras do buril, do jeito que Salomão pediu. E agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos trigo e cevada. Lembra que eu contei para vocês que ele fazia esses tratados? Ele fala: eu vou te mandar profissionais e você manda mantimentos para mim. Afinal, eles estavam ali na terra, né, gente? Que ele manda leite e mel, a terra próspera. Depois a gente vê assim, nos mapas como aquela região Gente, esqueci agora. É a região que frutificava ali, que não era desértica, tá? E a construção do templo começa. Então começou Salomão a edificar a casa do Senhor, Jerusalém, e o Senhor tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira em Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês do dia quarto do seu reinado. Então, quando ele estava reinando há 4 anos, ele começa a edificar. E no capítulo 4 ele fala sobre o altar
E aí explica como foi o altar, a construção do altar. No capítulo 5, ele fala que acabou a obra de Salomão e fez a casa do Senhor, consagradas de Davi seu pai, prata e ouro e todos os utensílios que pôs entre os tesouros da casa de Deus. E aí sim é levada a arca para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais e dos filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto, o Senhor na cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel congregaram ao rei na festa, que foi o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, os levitas, e levantaram a arca. E fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, e os sacerdotes e os levitas é os que a fizeram subir. Lembra que eles é quem podia carregar a arca. Então a arca aqui, e tudo isso era o símbolo da presença do Senhor, presença de Deus ali com eles. Então Salomão e toda a congregação de Israel que tinha congregado com eles diante da arca sacrificaram carneiros e bois que não podiam contar nem enumerar por causa da multidão. Olha que lindo. Então, no versículo 13 diz: quando eles uniformemente tocavam as trombetas, cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, quando levantaram eles em alta voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Eita, gente, olha só. Quando todos cantavam, então quando todos têm essa adoração uníssona, né? Essa voz de adoração, essa unidade, a gratidão, então a nuvem do Senhor vem sobre eles. Então é a unidade, a adoração e a gratidão juntas. Então a glória do Senhor vem. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eita glória! Esse aí, só quem vive é quem sabe, né? Só quem vive essa atmosfera da unção, da glória de Deus é que consegue imaginar, porque às vezes a gente está vivenciando isso entre 1000 pessoas, 100 pessoas, agora que são milhares e milhares, e a glória de Deus desceu tamanha força ali que os sacerdotes que ministravam não conseguiam nem ficar em pé. Glória a Deus por isso. Deus quer pessoas unidas em adoração, né? Gratidão e rendendo graças a eles. Por isso que congregar é tão importante, gente. Às vezes você fica falando, mas eu sirvo a Deus em casa. A igreja somos nós. Nós somos membros, gente. Nós somos membros de um corpo. A igreja é o conjunto de pessoas reunidas. A igreja não sou eu sozinha. Tá na moda aí esse negócio de a igreja somos nós. Eu discordo totalmente. Eu sei que, nossa, você é tradicional. Sou tradicionalzona, sim. Eu acho que nós fazemos nossa parte, sim. Eu tô aqui sozinha fazendo isso com vocês do lado de cá e vocês do lado de lá. Mas olha que a glória do Senhor, essa nuvem, ela só se manifestou, essa casa só se encheu da glória do Senhor, porque tinha muitas pessoas unidas em adoração, em gratidão e rendendo graças ao Senhor. A gente recebe essa unção, a gente recebe, tem experiências com Deus no particular, sim, mas esse congregar é bíblico. Enfim, Salomão abençoou o povo e dá graças a Deus de Israel, e o Senhor tem dito que habitaria ali, e ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que tivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo, porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Quem escolhe Jerusalém? Deus.
Também Davi, meu pai, teve o seu coração a edificar uma casa no nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tivesse no teu coração edificar uma casa no meu nome, bem fizeste ter isso no seu coração. Contudo, não edificarás a casa, mas o teu filho que há de descender de ti e edificará a casa no teu nome. E aí, assim confirmou o Senhor a sua palavra e falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus e pus nela a arca que está no concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E aí ele põe-se de pé diante do altar, de frente à congregação e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, ele faz bem grande aqui no meio do pátio, e pôs-se em pé nela e ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu a mão para o céu e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem há nos céus nem na terra como tu, que guardas o conserto e a beneficência dos teus servos, que caminham perante ti de todo o coração, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu pela boca o disseste, pela mão cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que prometestes, dizendo, nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Ele está falando aqui sobre que esse discurso de Salomão, essa oração de Salomão. Então nós vemos que Salomão, que é o primeiro a se prostrar, o líder, o pai, é o primeiro que dá exemplo. O primeiro que tem que dar exemplo, gente, é o líder. Somos nós, os pais, para que nossos filhos vejam as referências que nós temos ante Deus, para que eles possam seguir. Salomão é o primeiro que fala assim, ó Deus, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor pediu. Então, eu te peço, Deus, que o Senhor nunca deixe faltar varão diante do trono do meu pai. E Deus cumpre isso. Apesar que depois que Salomão morre e Roboão começa a reinar e vira aquela confusão com Zerobabel e aquelas coisas todas, eu não sei se eu falei o nome certo do rei, são tantos reis, mas enfim, apesar de todos eles Jeroboão, gente, Jeroboão, como apesar de tudo isso, Deus ainda consente que o reinado permaneça, nunca vai acabar esse trono na geração de Davi, porque o pessoal lá de Judá ainda permanece com a tribo do rei Davi, com os seus descendentes ali. Divide-se o reino, mas lá eles continuam servindo as descendentes de Davi. Então Salomão aqui mostra sua rendição, ele reconhece que aquela casa não era nada, né, perto do que Deus é, mas ele pede ao Senhor que estivesse sempre ao lado dele. Então ele fala assim, mais verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra, eis que os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E que os teus olhos estejam dia e noite abertos para este lugar, que disseste, ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas dos teus servos e o teu povo de Israel que fizerem neste lugar, e ouve tu no lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa-nos. Então, aqui ele se rende, reconhece que a grandeza do Senhor e que ele pede para que o Senhor continue ali ouvindo eles. Então, Salomão pede que Deus ouça o clamor do povo naquele lugar. E no capítulo 7, o fogo e a glória de Deus desce, e esse é o sinal da aprovação
de Deus, né? Então acabou Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então a gente viu aqui que o próprio líder Salomão se entregou, e essa união, essa nuvem faz com que a nuvem e a glória do Senhor desçam e desça também sobre o povo, né? Então essa adoração, essa gratidão, ela não é só ali simples, ela faz com que a atmosfera do ambiente se modifique totalmente. Nós temos a chave da adoração, que é a oração, a gratidão, tudo. E depois Deus aparece para Salomão pela segunda vez, ele faz promessas e fala assim: olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva e não ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus faz aqui essa promessa para Salomão: ainda que se eu cerrar os céus, se não chova mais, se não houver chuva, se os gafanhotos vierem e consumirem tudo, se tiver peste, mas por mais que esteja um caos, se o meu povo se humilhar e me buscar, orar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, se tiver conserto, tem renovo para a sua vida. Não pense porque deu tudo errado, fez tudo errado e acabou, não. Se humilhar, se buscar ao Senhor, se orar ao Senhor, Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará todas essas coisas. Glória a Deus. Que serve para nós também, né? Então, se há conserto, tem renovo, tem vida nova. Então, Salomão, no capítulo 8, vai edificar as cidades. E acabou que já tinha passado 20 anos, que Salomão já tinha edificado a sua casa, e Salomão edificou as cidades de Irão, que tinha dado. Lembra, eles deram cidades uns para os outros, e Salomão edificou em Amate Soba, Tadmor no deserto, todas as cidades das munições que edificou em Amate, edificou também o altar em Bet-Oron, e ele vai contando onde foi essas cidades. Ele também faz os heteus pagar tributos para ele, esse povo. No 9 é quando a rainha de Sabá vai lá visitá-lo e ela fica encabulada e ela fala: meu Deus, falaram tão bem, mas eu estou vendo com os meus olhos que é muito mais do que eu pensei que era. Então a rainha de Sabá vai lá a Jerusalém com muitas comitivas de camelos, cheio de especiarias, abundância de pedras preciosas, e foi até Salomão. E Salomão falou de tudo que ele tinha em seu coração, e explicou com todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não declarasse. Vendo então essa rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificava, as iguarias da sua mesa, ao assentar dos seus servos e o estar dos seus criados. Olha só, a postura dos servos dele, a postura dos criados, as roupas que eles vestiam, os copeiros, as vestes dos copeiros e a sua subida pela qual ela subia à casa do Senhor, ficou fora de si, ficou passada. Então ela disse: foi verdadeira a palavra que ouvi da minha terra acerca dos teus feitos, da sua sabedoria. Porém, não cria nas palavras, até que vim e vi com os meus olhos, e eis que não me disseram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a sua sabedoria. E aí ela vai ali e tal, e elogia Salomão. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela lhe agradou e que ela pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos.
E aí no capítulo 9, a partir do versículo 13, começa a falar sobre as riquezas e as magnificências de Salomão. Então, fala no 22 assim: excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, tanto em riqueza quanto em sabedoria, e todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus lhe dera em seu coração. Os outros reis iam lá ouvir Salomão, aprender com Salomão, e eles entendiam que realmente era um diferencial de Deus na vida desse homem. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todos Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, no capítulo 9 de Crônicas, finaliza o reinado de Salomão. E aí, Roboão começa a reinar em seu lugar, e ele vai contar como que sucedeu a revolta das 10 tribos. Lembra? Porque começa ali com a questão do tributo, né? Eles falam, poxa, seu pai cobra tributo tão caro pra gente. E você fala, se meu pai já cobrava, filho, agora que eu vou arrochar os parafusos mesmo. Então começa a ter uma revolta ali nas tribos de Israel. Então Roboão foi a Siquém, porque Israel tinha vindo de Siquém para o fazerem rei. E ele ouvindo que Jeroboão, filho de Nebate, que ele estava lá no Egito por causa daquela treta, vocês lembram? A gente já leu. Então ele ouviu que Salomão tinha morrido, então ele tinha fugido e voltou do Egito. Lembra que ele tinha casado com a cunhada do faraó também, né? Então ele chegou lá, ele também ficou ali na nata. Mas ele falou, eu quero ser rei, né? Então, o que acontece? Seu pai fez duro, aí o pessoal reclama para Roboão. Olha, seu pai colocou o jugo sobre nós, alivia, porque agora é dura essa servidão e pesado o jugo que nós tínhamos de impostos. Aí ele vai e fala, né? Ele vai pedir conselho para os anciãos falam, poxa, dá uma diminuída aí. Aí ele não gosta do conselho, pede o conselho para os amigos. E os amigos falam assim, não, os amigos de infância dele, que fala assim, os jovens com que ele havia crescido. Então, os amigos de infância dele, oh meu Deus, o que o rei, em vez de pedir conselho para as pessoas certas, olha, gente, desandou tudo. Esse negócio de pedir conselho para quem tem menos juízo que a gente é complicado. Às vezes a gente quer o conselho que a gente quer ouvir. Então, a gente vai na pessoa que vai pensar como nós. E a gente não vai procurar conselho em quem realmente tem experiência sobre o assunto, quem tem conhecimento de causa. E aí dá tudo errado. E aí ele fala assim, olha, o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Então deu para entender aí que ele tal. E aí ele vai, aumenta o tributo. E aí vem Jeroboão e todo o seu povo no terceiro dia, como ele tinha falado, e fala assim, e ele vai e fala que ele vai, que se meu pai castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. E o rei não deu ouvido ao povo, porque a mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra, qual falava pelo ministério de Aías, silenita Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, então o povo respondeu ao rei, dizendo, que parte temos nós com Davi? Já não temos herança do filho de Jessé de Israel, cada um as suas tendas? Olha, agora cada um pela sua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para suas tendas. Porém, enquanto os filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Jeroboão. Então ele fala assim, então tá bom. Nós já temos cada um nossa tribo, cada um teve nossa terra. Então você fica aí com a sua tribo, reina na sua tribo. E a gente vai voltar para cada um no seu lugar. Entende? Então, não sei se vocês já viram, se na Bíblia de vocês tem mapas. Então, vocês vão ver que agora a parte de baixo de Judá, né, vai ficar ali com a tribo de Judá e Benjamim com Roboão. E as outras 10 tribos de Israel vai ficar com Jeroboão.
E então Roboão enviou a adoração que tinha ao cargo dos tributos, porém os filhos de Israel apedrejaram com pedras e ele morreu. Então Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu de Jerusalém. Então o pessoal ficou chateado, mandou pedra ali e o tesoureiro foi apedrejado. E Roboão foge. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Então Roboão veio para Jerusalém, ajuntou na casa de Judá e Benjamim 180 homens escolhidos dentro de guerra para pelejarem contra Israel, para restituir o reino para Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala para Roboão, filho de Salomão, rei em Judá, e a todo de Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejarei contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Então ele fica chateado, o pessoal lá matou o tesoureiro dele, ele chega, junta o povo da tribo de Benjamim e da tribo de Judá e fala: vamos guerrear. E o Senhor manda o profeta dizer, fala: não, vocês não vão, porque eu permiti com que isso acontecesse. Então eles não vão. E Roboão habitou em Jerusalém, edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou a Belém, Etã, Tecoa, Bet-Sul, Socó, Adulão, Gate, Maresa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon, Hebron e todos que estavam em Judá e Benjamim, cidades fortes. Então ele viu que não ia ser fácil. Ele edifica essas cidades, ele fortalece essas cidades, coloca essas cidades como fortalezas, porque ele entende que agora esse reino está dividido e que as próprias tribos ali, irmãs, né, digamos assim, elas agora estão contra ele. Então ele fortalece essas cidades e ele pôs em cada cidade pavés, lanças, fortificou em grande maneira Judá e Benjamim pertence-lhes. E todos que temem a Deus vêm em Jerusalém. E também os sacerdotes, os levitas que havia em todo Israel, deixaram o seu território para se juntar a ele, porque os levitas deixaram seus arrabaldes, suas possessões, vieram para Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Então Jeroboão vem lá do Egito, já está todo carregado de outras ideias, expulsa ali os levitas do território de Israel e os levitas vêm para Judá. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e os bezerros que fizeram. Olha o pecado de Jeroboão. Lembra que quando nós estávamos lendo Reis, e aí sempre que outro rei fazia o que era mal, falava assim, e ele fez o que era bom, mas ele permaneceu no pecado de Jeroboão. Que é isso aqui, Jeroboão tira todas as tribos de levitas. As tribos de levitas, vocês lá no começo entenderam que elas moravam nas cidades, elas tinham seus pedaços, esses que falam arrabaldes, era o pedaço de terra que eles criavam os próprios animais para o sustento deles, que eles recebiam em oferta, é a sobrevivência deles. E agora chega esse Jeroboão, não quer saber mais disso, manda todo mundo vazar, expulsa, e aí vai todas essas tribos dos levitas para Judá e vão para Jerusalém. E constituiu, entenda que Jerusalém, gente, é a capital de Judá. E Samaria é a capital lá das outras 10 tribos. Israel era dividido, tá? Hoje é uma coisa só, mas antes Samaria ficava em cima, Judá aqui embaixo, Samaria e Jerusalém. Jerusalém aqui onde reina os descendentes ali de Davi. E aqui vai reinar Jeroboão, agora no começo. Então, Roboão, então eles vieram, as tribos de Israel, e deram seu coração e buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Vieram a Jerusalém oferecer sacrifício ao Senhor. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Então, esses 3 anos, eles permaneceram firmes aqui com o Senhor. E Roboão tomou para si a mulher de Malaate, filho de Jerimote,
filho de Davi, e de Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Então ele casa assim com a prima dele. E depois dela tomou Maaca, filha de Absalão. Essa lhe deu os filhos, havia outras primas. E amava Roboão mais a Maaca, filha do Absalão, do que as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas e gerou 28 filhos. Meu Deus. E 60 filhas. 28 meninos e 60 meninas e 18 mulheres. Uau! E usou de prudência em todos os seus filhos, algum espalhou por toda a terra de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhe procurou uma multidão de mulheres. Então, a gente viu que a mão pesada de Roboão fez com que Israel se dividisse. Tem coisas, gente, que não vale a pena, né? Às vezes a gente quer ser bom demais, ser firme demais, mas a mão pesada também destrói, tá? Tem que saber a medida certa. Nós vamos encerrar hoje no capítulo 11 de 2 Crônicas, vendo aí que já houve essa divisão do reino, e o cronista está contando agora em detalhes. Lembra que nós já tínhamos lido sobre Roboão, mas a gente não tinha lido ainda que ele tinha 28 meninos e 60 meninas. Então, teve bastante filhos, né? A gente sabia do nome das esposas dele, mas essas outras 18 e esses detalhes, são detalhes agora que vem no livro das Crônicas. Então, amanhã nós vamos dar continuidade, mais um pouco, e vamos até Esdras amanhã. E agora sim, terminando Crônicas, nós vamos entrar nos livros proféticos, que é esse tempo aí dos reinados, dos cativeiros, e o que Deus fala com o povo, qual que é os concertos que Deus pede, qual que são os juízos. Então, muita coisa ainda tem para acontecer. Então, nós vamos entrar, amanhã nós terminamos Crônicas, vamos entrar no livro de Esdras. Deixa eu ver se a gente vai chegar amanhã mesmo. Talvez nem amanhã, gente. 13 mais 14, 27. Acho que é depois de amanhã. Mas ainda nós vamos terminar Crônicas. Tá bom? Um beijo, muito obrigada a você que está aqui até agora. E amanhã nos encontramos novamente para trazer à memória todos esses acontecimentos. Um beijo, até amanhã. Fica com Deus. Obrigada.